Pronto. De teatro, de ópera. São tão raras as oportunidades de assistir um bom espetáculo no Rio de Janeiro. Sim. Você sabe mais do que ninguém. Princesa, diga que eu... Boa noite, galerinha. Eu estou muito disposta a sair hoje, mas você pode e deve. Tem certeza? Vai ficar chateado. De boa noite. Boa noite, Juventude Preta da Bahia. É um prazer ter vocês aqui nessa live hoje. Olha só, obrigado. Vamos aguardar a nossa convidada para a live de hoje entrar. Mas eu não sei se aparece para vocês aí o tema da live. Deixa eu registrar aqui o tema da live. E aí fica melhor. Pronto, a nossa convidada já chegou. Boa noite, Mima. Seja bem-vinda, gatona. Deixa eu só registrar aqui o tema. Olá, Tica. Boa noite. Que tal estás? Lola, Tertranho, Tica. Que tal estás? Olá, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu só publicar e fixar aqui. Pronto, agora vamos lá. Tertranho, Lula, como está, Tica? Te saludo desde Brasil, dale. Seja bem-vinda a esta transmisión donde vamos a charlar sobre relaciones que no son buenas, que son malas. Hay una tica que yo he invitado y ella va a charlar sobre estas relaciones, dale. Vamos lá, só esperar um pouquinho algumas pessoas entrarem. Olá, Alexinaldo, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Esperar só aguardar alguns minutos para que algumas pessoas entrem e nós possamos dar início aos trabalhos no dia de hoje, certo? Assim como foi na semana passada, acredito que hoje não vai ser diferente, vai ser um momento muito bom de conversa, de relato de experiência, certo? E é isso, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho algumas pessoas entrarem para nós podermos chamar a nossa convidada que já está online, porque eu já vi que ela está online. Ai, gente, sempre dá esse friozinho na barriga, mas faz parte da vida, né? Ai, gente, só mais alguns minutos. Algumas pessoas estão pesquisando. E olha o tamanho do teatro. Os brasileiros são amigos do povo. E gostam de me Eu espero que vocês sejam bem, sejam muito bem, estejam afastados socialmente falando. Ao sair, usem máscara, usem álcool em gel, se protejam para que essa fase ruim passe logo, né? E é isso. Passem muito batom. Agora quando sai, né, mulher? Ninguém vê o batom por conta da máscara, né? Olá, Jailson. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Só esperar mais algumas pessoas entrarem, certo, Will? Eu sei que você está super ansiosa para esse nosso debate de hoje. Muito obrigado, Jailson. Eu sei que você está super ansiosa, Mima, para a live de hoje, mas é isso mesmo, no início é assim. Vamos nos acostumando aos poucos, e mesmo quando estamos acostumados e acostumadas, sempre vai dar o friozinho na barriga. E como diz uma professora minha, quando esse friozinho na barriga vem, é um sinal de que nós estamos fazendo coisas de que nós gostamos, estamos fazendo a coisa no caminho certo. Quando perdermos esse friozinho na barriga, é o sinal de que precisamos nos reinventar, precisamos buscar outras maneiras para
fazer coisas de que nós gostamos, porque já não estamos mais fazendo com afinco, com dedicação, com prazer. Não estamos mais gozando ao fazer essas coisas, certo? Acho que já está bom, Mima. Eu já vou te chamar. Então, pessoas, na live de hoje, a nossa convidada é a Wilma Rodrigues, carinhosamente chamada e conhecida como Mima. É uma amiga por quem eu nutro um carinho e uma admiração muito grande. Minha tia, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. É uma mulher preta, uma amiga muito pessoal, porque eu nutro um carinho e admiração muito grande. E hoje, mais uma vez, nós vamos debater um pouco mais sobre relacionamentos tóxicos. Na semana passada, a Mima já deu um spoiler, já conversamos sobre isso, mas por conta do tempo que é curto e a pedido de algumas pessoas, nós decidimos subdividir e hoje e na próxima semana vamos falar sobre temas que estão ali próximos. Hoje vamos falar sobre relacionamentos tóxicos e na próxima semana vamos falar sobre a solidão da mulher preta. Então, todas, todos e todos já estão convidadas, convidados e convidadas a estarem conosco na próxima terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, certo? Sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada para aproveitarmos melhor o tempo, certo? Vamos lá. Para conversar com essa mulher maravilhosa. Super ansioso, gente. Nima, já mandei o convite para você. Pronto. Ai, gente, que batom. Eu digo, isso é um batom. Porque né? É um batom. É disso, e eu tô adorando. Queria que a Natura me patrocinasse aí, né? E mais batons, porque é verdade, já fica a dica. São muitos batons. Vai, garota. Voltou? Não, continua travada. Ai, gente, meu pai. Será que se eu sair e voltar de novo, ela volta? Eu vou. Eu prometi, você namorou meu cabelo ou o cabelo de Mima? Conta aí pra gente. Vou tirar e vou te chamar novamente, certo? Certo. Fica, gata, só um momento. Pronto. Deixa eu te convidar novamente. Pronto. Vamos lá. Pronto. Estou de volta novamente. Meu Deus, gente do céu. Como eu estava falando, queria que a Natura me patrocinasse, né? Obrigado, minha tia. Muito obrigado. Muito obrigado. Dessa vez eu mudei um pouco, né? Porque chega de... Manchou as tranças, né, amigo? Tirei. Na verdade é aquela coisa, né? Como é uma coisa mais prática, eu tiro. Mas acredito que ainda essa semana eu faço as tranças novamente, porque essa mulher, a sua imagem não quer aparecer. Não tá aparecendo, meu pai, eu tô pensando que vocês estavam me vendo. Não estamos te vendo. Deixa eu sair. Como assim? Para ver se eu consigo aceitar. Jeff, meu gatão, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, ele nem está mais aqui, mas vamos lá, deixa eu te convidar, Nina, de novo. Vamos lá, ansiosos. Pronto, agora! Agora vai. Então, mulher, sem mais delongas, o palco é seu, o momento de brilhar é agora, e é com você, tá, gata? Tá bom, obrigada. Boa noite a todas, a todos, a todos. Como já tinha falado anteriormente no nosso último encontro, eu me chamo Wilma Rodrigues, carinhosamente conhecida como Mima, tratada. Eu sou tão grata, eu me identifico tanto com esse apelido, que hoje virou uma parte de mim. Exato, mulher. Estou cursando o curso de Pedagogia pela UNEB, pela Universidade Estadual da Bahia.
Estou cursando o terceiro ano também do curso técnico em agroindústria pelo IF Baiano, Campus Serrinha. Sou militante, sou ativista de alguns movimentos sociais, como o Movimento de Mulheres Pretas, Dandários do Pinzal, como o Coletivo de Juventude Periférica e do Campo, Fala Tu Jovem. Faço parte também do grupo de Capoeira Lendário de Palmares, do Meu Movimento Deus. Negro, do Instituto Casa da Cidadania de Serrinha. Sou segunda secretária do movimento do Conselho Municipal do Direito para as Mulheres. Então, tem uma barca de Exatamente, eu gosto assim. ocupando espaço. Isso. Então, é assim. É mais ou menos por esse viés aí que a gente está indo, né? Ocupando Isso. espaço e trazendo outras e outras pretas para que venham também ocupar esse espaço de poder que foi nos negado há tanto tempo. Gatinhos Miss Bubu. Jeff, não comece, pelo amor de Jeová. Gente, já começou, reparem, né? Querendo te gongar, viu, Mima? Olha só. Meu. Pronto, Bom, gata, fica à vontade para versar mais sobre o tema que nós já tínhamos conversado na semana passada, sobre relatos de experiência, sobre os relacionamentos tóxicos e, como eu disse, o palco é seu. obrigada. Bom, gente, então, falar antes que o tempo acabe nos tomando, tempo, então, como eu tinha falado a semana passada, né, eu fui fruto de um relacionamento tóxico, do qual até então eu não conhecia, não sabia, nem sabia mesmo, nem conhecia a palavra até então, do relacionamento tóxico. A gente só trabalhava com o termo de violência para as mulheres. E, no meu haver, aquele relacionamento onde eu estava não se enquadrava em violência doméstica, né, até então. Mas depois que eu passei a ter mais contato com o movimento de mulheres, com outras ações desenvolvidas pela secretaria e pelos movimentos sociais, foi que eu fui me percebendo dentro desse relacionamento tóxico, né, começando a identificar. Mas para não ter aquele alongamento, de novo, de contar toda a história, e aí vou resumindo por partes, porque tem algumas outras coisas para a gente tratar, né, na noite de hoje. Então, após o descobrimento, depois enxergar, na verdade, né, abrir os olhos e ver aquela situação do qual eu estava passando. Então, comecei a procurar conhecer mais sobre o assunto e me empoderar para que eu tivesse força o suficiente para sair daquele relacionamento, né? E hoje, a gente, quando vem vendo, né, o fruto, conhecendo que somos... Primeiro, é necessário a gente admitir, enxergar que somos fruto de uma sociedade machista, Exatamente. homofóbica, preconceituosa, racista, super, tudo de ruim, tá ligado à nossa sociedade. Então, não seria diferente hoje em dia, na atualidade, com os relacionamentos. Nós temos acerca de várias coisas, vários fatores aí que levam, que traz essa janela do relacionamento tóxico e que acaba acontecendo no feminicídio, né? E até então nós não percebemos que o relacionamento tóxico nada mais é do que o outro querer tomar posse de você, roubar a tua essência, roubar a tua identidade e querer te dominar, querer tomar posse sobre si, né? Do Isso. qual, Essa ideia que nós temos de ter posse do corpo do outro e da outra, né, Mima? sim, o machismo dá essa condição, principalmente para os homens. Mas é importante a gente ressaltar aqui que esse relacionamento tóxico não acontece somente de homem para mulher. A gente está falando de relacionamentos tóxicos que acontecem de mulher para mulher, de homem para mulher e de mulher para homem. Né? Eu tenho algumas amigas que elas são tóxicas, não apenas dentro do relacionamento afetivo, mas em relação de amizades entre
até de pais mesmo, de pais e filhos, em relações familiares, a relação tóxica. Só que como o Exato. nosso foco hoje é discutir mais sobre esse relacionamento tóxico afetivo, né? Então, para a gente falar sobre esse relacionamento tóxico familiar, aí demandaria um pouco mais de tempo, né? Porque a gente sabe que A live, né? mais uma live duraria. Então, são coisas assim que a gente vem pensando, e que toma tempo, né? E que são olhares e são pequenas chaves, pequenas coisinhas, detalhes que a gente não se atenta, na verdade, e que quando a gente vem saber, a gente fica assim, às vezes. Travou, Lima, sua conexão. Vamos aguardar a conexão de Lima ser reestabelecida para continuarmos esse diálogo. Está muito bom. Não consegue me ouvir? Por favor. Mulher, consigo. Sim, voltou. Ah, sim. Eu vi girando, eu já comecei a ficar com o coração frito. Eu falei, eu ouvi de novo, não, meu Deus. Então, como eu estava falando, nós temos uma porrada, a falar logo assim, no dito popular. Eu fico preocupada em falar meio... Porque depois que a gente adentra a universidade, a gente tem uma mania, vai criando um hábito de falar as coisas muito acadêmicas. Isso. Né? A polidez, né, mulher? A academiquez, a polidez é muito cheio de mimimi. Isso mesmo. E eu tenho muito medo. Às vezes eu fico até gaguejando, porque eu fico pensando nas palavras que eu vou falar, porque eu me preocupo com a pessoa que está nos assistindo, se ela está conseguindo compreender o que estamos tentando falar. Isso. Né? Então, para não estar trazendo muitos termos formais, que acaba muitas das vezes confundindo o pensar do outro, né? Eles não conseguem interpretar na maioria das vezes, acaba achando chato, e nem consegue entender que do que estamos falando está acontecendo até com eles ou com elas, né? Isso. Então, eu fico preocupada que isso venha acontecer. Então, como eu já estava falando sobre o relacionamento tóxico, a gente tem alguns critérios, né, que partem para dentro desse relacionamento. E voltando a dizer de novo, desde o nosso encontro passado, muitos desses relacionamentos tóxicos estão ligados, por sua vez, sua maioria, à juventude. Né? Os jovens estão passando por esse relacionamento tóxico e não estão entendendo, não estão compreendendo, né? Na verdade, a gente vê que a internet está cheia desses termos, mas quando a gente vai ver, ninguém se adentra ao fundo, faz uma leitura muito superficial, já acha que é doutor no conteúdo, né? E, na maioria das vezes, acaba nem entendendo o que é aquilo e está passando. Então, é importante a gente falar sobre a masculinidade tóxica, o relacionamento tóxico, e sobre também a masculinidade frágil. Né? Que é bom a gente falar disso também, chamar nossos meninos para a gente conversar sobre isso, sobre a masculinidade tóxica também, que daí que vem partindo. Porque desde quando a gente tem uma criança, um menino dentro de nossa casa, ao nascer, a gente já vai falando para o menino que vai ser namorador, que vai ser pegador, já começa até a dar namorada na maternidade. E tem uma menina que nasceu no mesmo dia, já começa a falar, sua namoradinha, já começa a brincar. A gente não se atenta para esses mínimos detalhes que vem trazer consequência, que vem trazer lacunas na vida do indivíduo futuramente. Porque a gente vai ensinando nossos meninos a ficarem à vontade de cueca quando são pequenos. O menino pode ficar à vontade de cueca, mas a menina não pode ficar à vontade vestindo uma calcinha. A menina não pode sentar de perna aberta, e isso é feio. O menino pode sentar todo arreganhado, pode ficar com o pinto à mostra. E é menino, nada acontece. Já com a menina tem várias etiquetas, desde quando ela está no ventre, né? Que a gente já ouve a população etiquetando a criança, rotulando a criança, antes mesmo de se tornar uma criança enquanto embrião. Enquanto é um embrião, a gente vê as pessoas rotulando. Isso é triste, isso é feio. E é preocupante também, né, Mima? Sim.
além de triste e feio, é uma coisa preocupante, porque acabamos por, é, digamos que, de certa maneira, obrigar a pessoa sem para ela, ou, sabe, é uma coisa que é muito Sem preocupante. ouvir, sem Exato, sem ouvir, né? escutar a outra pessoa. Ter um diálogo, e exercitando e conversando desde crianças ali, para saber o que eles pensam, porque criança tem opinião, sim, e sobre Sim, quase todos os assuntos. Eu vejo os meus aqui, são super inteligentes, conversam muito sobre tudo, você mesmo viu um pouquinho, eles se sim, entrosam com a galera e vão conversando, vão entrando no assunto que eles não entenderem, eles ficam quietos, me perguntam depois, mas é disso que a gente vai levando, né? E é bom essa participação dessas crianças em determinados meios, porque eles acabam saindo daquela caixinha de fantasia, né? Daquele mundo imaginário e começam a enxergar a realidade. exato. E tem o acometer da relação tóxica, que já parte daí, desde a infância, né, do indivíduo, da criança, desde quando o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Quando essa criança chega na adolescência, que passa a se relacionar com outras pessoas, se é na amizade, começa a fazer fofoca, para que os amigos não se relacionem com outras pessoas, se é dentro do relacionamento, começa a querer controlar a pessoa, ter domínio sobre a pessoa, né? Onde a mulher, principalmente, não pode usar um short curto, porque minha namorada vai ficar andando de short curto, os outros caras estão olhando, isso é feio. De imediato, quando der um beijo, tem que estar tirando foto e estar postando nas redes sociais. A gente tem que ter cuidado com isso, porque são uns relacionamentos que você olha assim, quem vê na internet é tudo muito lindo. Mas Exato. quando a gente vai ver a realidade, aquela menina está sofrendo abuso, ela está sendo espancada dentro do relacionamento, e as pessoas não conseguem enxergar e começam até a criticá-la. Que se ela está passando por aquilo, porque ela está gostando. Se ela está apanhando do namorado, está sofrendo pressão, então para que está postando foto nas redes? Isso. Né? São uma série dessas coisas. Ontem mesmo, eu conversando com uma amiga, ela estava me falando que ela não gosta mais do rapaz com quem ela se relaciona, e aí ela tá já para terminar o namoro, só que a mãe não quer, a mãe quer que ela fique presa a esse relacionamento. E daí você começa a perceber a toxicidade dessa relação, né? Porque já parte da mãe. Agora já parte da mãe. E aí a gente se pergunta quantas das nossas jovens, das nossas adolescentes, não estão passando por situações como essa, de estar presa a um relacionamento por pressão familiar. Porque a família gosta da família, do namoradinho, né? E aí tem aquela coisa para não ficarem mal com a família, acaba forçando, na maioria das vezes, as filhas a permanecerem naquele relacionamento. Assim não é diferente também com os meninos, né? Porque a gente fala, acaba olhando um pouquinho mais para o lado da menina, óbvio, porque a gente tem a contextualização histórica toda, sobre toda essa pressão em cima da figura feminina, e a gente, na maioria das vezes, não ouvem os meninos. Nós deixamos de ouvir os meninos também, o que eles têm a dizer a respeito de tudo isso, né? Porque essas coisas, querendo ou não, acaba se tornando grave, né? Porque a gente está vendo um percentual altíssimo do feminicídio. E aí, até chegar esse feminicídio, o que foi que se passou nessa relação, né? Foram muitas coisas. O que foi que aconteceu? O feminicídio, que é bom a gente pontuar, e sobre também o suicídio. Isso. Tem o suicídio também que tem aumentado de uma forma assim absurda. Isso. Né? Fez uma semana eu perdi um colega, um amigo, na verdade, que por conta ele acabou cometendo suicídio, por conta de algumas pressões, algumas relações, né, que estavam se passando na vida dele.
Mas a gente até então não se atentou a isso. Ele deu vários sinais, mas nós Isso. não nos atentamos a isso. Aí, quando soubemos do falecimento dele, que a gente começou a encaixar as peças. Oh, mas fulano Exatamente. estava numa vida de alcoolismo. Depois do fim do relacionamento, ele acabou se comportando de uma forma diferente. Mas a gente não se atentou a isso antes, enquanto ele estava apresentando os sinais. E aí, logo após, a gente começa a se questionar e se cobrar por não ter se atentado a isso antes. E não é diferente hoje em dia com as meninas e mulheres, né, principalmente as meninas Isso. pretas, que é as que mais vêm acometendo. Uma coisa também, já que eu estava fazendo uma pesquisa, eu encontrei dados, não encontrei dados específicos, né? Mas uma coisa que eu já vinha falando antes e que agora está aumentando. Porque esse relacionamento tóxico, ele está fazendo com que várias meninas comecem a tomar remédio para começar a emagrecer. Aí a gente Nossa. começa a observar, a perceber o agravamento que está tudo isso. Porque não vem apenas em domação do corpo, em posse do corpo. Isso. A gente já entra para a indústria, né, de produtos naturais, a gente já entra para os padrões que a sociedade estabelece que nós temos que ter. Aí tem a questão da autoestima, que também acaba sendo, de certa maneira, afetada, não é? Uma série Muito, de é a primeira coisas. coisa afetada. A primeira coisa a ser afetada é a autoestima. Porque a jovem, ela passa a não estar se entrosando mais com as amigas, ela já não se entrosa mais com a família, como ela se entrosava antes. E se ela tiver alguma barreira entre ela e a família, aquilo ali já é mais uma chave para que ela Exato. não se aproxime, para que o parceiro venha tomar posse sobre ela, porque já começa a colocar que a culpa está nas amizades, que ela não tem amiga de verdade, porque após o namoro as amizades começaram a se afastar, que a família também não quer ver o bem dela, porque ele é direito, ele é a única, e ele ainda fala de uma forma já mesmo para conseguir a confiança dela, que ele fala: eu sou a única pessoa que te amo. Eu sou a É única uma pessoa que te terceirização da bem. culpa, é uma terceirização da culpa como um mecanismo para ter posse sobre a outra pessoa, né? E algumas pessoas estão entrando aí. Boa noite para as pessoas que entraram, Anilton, Ismael. Abraço também para você, Ismael, um brother de Itu. E enquanto você fala, não tem como dar como saudade se você entrando, mas é isso, ao vivo é assim É mesmo. verdade, eu vi também que entrou Edine, entrou Isso, Jefferson, dois amigos exato, meus também. isso. Os Então é nunca isso percebi, mesmo, Nina. mas alguns assim que dá para ver, eu tô. Boa noite, irmã. Alexandre, minha irmã, entrou também, está online. Acho que deve Que estar todo mundo bom. assistindo por ela, então nós vamos lá compartilhar dela. Então é isso mesmo, Nina, a questão de uma terceirização da culpa bem camuflada, porque se eu digo que nenhuma outra pessoa é confiável, somente eu, enquanto o possuidor daquela outra pessoa, sou confiável, eu tenho todos os mecanismos em minha mão para aí sim a pessoa estar fragilizada, ela corta o vínculo com todas as outras pessoas que fazem parte do vínculo afetivo, familiar, de amizade, enfim, e eu acabo tendo posse sobre essa pessoa. É muito mais fácil, entende? Mas é Isso. justamente isso. É como um brinquedo que você tem ali nas mãos, né? Fácil E aí você manipulação, né? vou fazer o que eu quero com esse fantoche. Então, a gente vem para os padrões de beleza, a gente vem para questões da autoestima, a gente tem evasão escolar, a gente tem, na maioria das vezes, uma gravidez precoce, a gente tem lacuna no psicológico dessas pessoas, porque quando você começa a mexer com o psicológico da pessoa por conta desses relacionamentos, ela tende a se isolar do mundo, de si, Exato. primeiramente, do mundo
E para ela conseguir adquirir confiança em outra pessoa, é algo extremamente difícil. Demanda tempo. Na maioria Demanda das tempo, vezes, energia, né? Força. exato, demanda tempo, energia, uma série de coisas assim que na maioria das vezes a gente não consegue dar conta, né? Porque principalmente quem está à frente, em ponta de movimento social, a gente vê a dificuldade que é, porque o nosso sistema também não oferece profissionais da saúde capacitados o suficiente para atender esse público, Exato. né? Porque a gente está vendo aí alguns profissionais da saúde mental que parece que se formaram para trabalhar para a indústria farmacêutica, porque atende a paciente um dia e daí no outro dia ela já decide que a paciente tem que ir para o psiquiatra, que tem que tomar medicamento, sendo que tem uma série de outras coisas prazerosas que a paciente deveria estar fazendo para libertar ela desse sofrimento, e ela tomando esse remédio, o sofrimento não está passando, Exato. ela não está se libertando disso, só está ficando ali aprisionada, uma caixinha que está aprisionada. Né? Quando você toca, Mima, nessa questão do medicamento, eu lembrei de um relato de uma colega minha de psicologia, que ela é casada com um psiquiatra, estudante de psicologia, e ela disse que por um longo período ela tomava o medicamento, tinha um horário, o médico prescreve os horários, orienta e tal, direciona em relação aos horários, só que ela não tomava nos horários, ela sempre antecipava, porque para ela era bem melhor estar dormindo, porque quando ela estava dormindo, o sofrimento ele passava de maneira bem rápida. Quando ela acordava, ela disse que era horrível, porque o sofrimento, a dor, ela não vai embora. Você não resolve o problema. E falando em medicamento, Carla, uma amiga minha, que já também entrou, bem nesse momento, de medicamento, enquanto existem outras medidas mais eficazes até que o próprio uso medicamentoso. Claro que em alguns casos deve haver uma parceria entre a psicoterapia e os medicamentos. Essa parceria é mais eficaz do que só medicamento. Até porque nós temos emoção, temos sentimentos, temos uma série de fatores que não são tratados com medicamento, não é? É igual quem... Mulher na live, eita, não. É igual quando a gente começa a fazer o uso exagerado da bebida, quando a gente passa para o alcoolismo, né, para tentar afogar esse sentimento preso que tem dentro de nós. E a gente está vendo a população preta caindo muito nisso, de estar se automedicando, fazendo uso dessas drogas de medicamento, que é para dormir, que é para achando eles que vai sair daquele problema, daquela caixinha deles, ou então na bebida. Exato. Desculpa, e é bastante preocupante, porque a gente está vendo um extermínio também do nosso povo preto, partindo disso. A Carla, minha irmã, escreveu aí, eu vou ler como ela escreveu. Se houver correção, ela põe aí a correção. Tenho várias ressalvas sobre a musicalização da dor. Não sei se ela quis escrever medicalização e o corretor, mas acredito que seja medicalização. É isso. Eu também, Carlinha, tenho muitas ressalvas sobre a medicalização da dor, porque medicalização. Sabemos que medicamento não resolve tudo. Não resolve. Lá para arrancar, como você teve na live passada, falando sobre o corte de cabelo que mudou o seu astral. Então, precisamos tirar de dentro coisas que não saem com remédio. O remédio ele faz atochar mais. Mas quando nós falamos, vamos para fora, sabe? Tudo é resolvido. As coisas elas são resolvidas de maneira mais eficaz. Entende? Exato. E esse relacionamento tóxico, ele vem de uma forma que um outro dia eu estava me perguntando, eu falei, tá parecendo que as pessoas hoje em dia estão entrando na vida do outro com o objetivo de destruir a pessoa. Mas é essa falta de preparo mesmo, essa falta de amadurecimento para entrar em um relacionamento.
Porque, por maioria das vezes, a pessoa é tão vazia de si que começa a colocar no outro a expectativa de ser feliz. Né? Eu Ai, te menina, pegando um entrego. pouco, pegando um pouco do gancho do que Bauman vai versar sobre a sociedade líquida, a liquidez, a fluidez nas relações, sabe? Hoje em dia nós não temos relações sólidas, como na época da minha avó, menina, parecendo velho, né? Na época da minha avó, quando uma lâmpada quebrava, quando um móvel quebrava, nós consertávamos e continuávamos usando. Hoje em dia, não. Se um móvel quebra, se um equipamento quebra, eu compro outro e coloco no lugar. E queremos Isso. trazer isso para as nossas relações. Ah, se a pessoa fez ignorância comigo, não serve mais para ser meu amigo, não serve mais para ser minha amiga, vou jogar fora. E estamos fazendo com que as pessoas elas passem a ser descartáveis. E não só Exato. nas relações interpessoais, mas levamos isso também para as relações afetivas, com namorado, com marido, com namorada, com esposa, sabe? Com ficante, sei lá, com quem for. Mas trazemos essa fluidez nas relações também para as nossas relações afetivas e interpessoais. Exato. Sobre isso mesmo, a gente tem uma questão desses namoros vagos, né? Essas relações vagas, sólidas. Porque eu me esvazio de mim, mas eu entrego a ti a responsabilidade de me fazer feliz. Eu preciso me sentir feliz porque tu tá me fazendo. Não porque eu me sinto feliz com meu nariz largo, com meus lábios carnudos, meu olho grande, com o biotipo que eu tenho, com as coisas que me faltam também material. Mas é tu Exato. que tem a obrigação de tu me dar, de tu me preencher. Né? Eu falo muito também, até com minhas colegas de curso, que o professor, a gente tem que estar deixando um pouco de se trabalhar tudo que traz no livro didático e começar a trabalhar mais essas questões humanas dentro de sala de aula com os alunos, porque do que adianta a gente encher a cabeça deles de conteúdo do que traz um livro didático e por dentro, em questões de sentimento, do se descobrir o eu, está vazio da relação de si. Então, eu acredito que essa pedagogia e essa formação, né, nossos profissionais da educação, tentar um pouco a isso. Né, porque não é somente aquilo que o livro didático traz, não é somente aquilo que está no currículo da escola, Isso. mas que a gente deva também ter esse olhar, esse cuidado, porque estamos lidando com vidas, assim como o médico cuida de vidas dentro de um hospital, nós também cuidamos de vidas dentro de uma sala de aula. Exato. Não é Isso diferente, né? E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai rompendo, a gente vai quebrando uma série de números de pessoas depressivas, quando as pessoas começam a dar essas crises existenciais, por um olhar geral, a gente consegue até diminuir o encarceramento em massa da juventude e da população preta nas cadeias hoje em dia. Exato. A gente consegue, de uma certa forma, controlar ou diminuir o número do feminicídio. Exatamente. Quando a gente começa a trabalhar com a criança em sala de aula, de que a menina ela tem posse sobre o seu corpo, que a menina tem autonomia para fazer o que ela quiser com o seu corpo. Se ela quiser namorar com 10 homens, ela vai namorar com 10 homens, assim como 10 homens namoram com 10 mulheres, e isso é normal. A gente tem que começar a ensinar isso para os nossos meninos, porque a masculinidade tóxica está acabando, principalmente com a nossa juventude hoje em dia, e a gente fica muito preso em outros diálogos, e a gente se priva de dialogar com a juventude a respeito disso. Né? Porque que você trouxe, quando você citou o livro didático, é que muitas das vezes nós precisamos contextualizar o assunto, o conteúdo que está no livro didático. Ok. Aí vamos lá fazer uma análise rápida, prática e objetiva sobre o livro didático. Onde são preparados os livros didáticos? Não é na nossa... não é.
é outra realidade, é outra mentalidade, sabe? Independente, ainda que estejamos em um mesmo espaço geográfico, que é o Brasil, o mesmo país, mas são realidades bem díspares. E aí eu, enquanto professor de língua portuguesa, língua espanhola, enfim, vou trabalhar assuntos do livro didático que eu preciso contextualizar. E os documentos que regem essa proposta educacional, eles vão respaldar-me enquanto isso, sabe? Agora, estar atento a essas realidades que circulam o meu universo, o meu local de atuação enquanto profissional professor, para fazer com que eu trabalhe conteúdos teóricos a partir da realidade dos meus alunos e das minhas alunas, sabe? Tenho que ter esse expertise enquanto professor. Exato. E o que falta muito hoje em dia na formação e na própria atuação é isso, é estar atento à realidade da outra pessoa. Então, severas críticas a isso, sabe, mulher? Que eu digo, gente do céu, eu vou brigar, já briguei com muita gente. Eu também tenho. Não dá para aceitar, entende? Então, essa questão do livro didático. Professor de língua portuguesa e língua espanhola, infelizmente, é refém do livro didático. Sim. Se for de escola particular, piorou, porque pai e mãe compra livro caro não, porque tem que trabalhar o livro didático. Mas, E de história também, Jean, eu fico olhando aqui que alguns professores, eles não... Porque, gente, não é nem difícil contextualizar isso. Você pegar um assunto histórico e trazer para a atualidade. Né? Fica até mais interessante para o aluno, né? Porque ele vai aprender a partir da realidade dele, ele consegue assimilar muito mais o conteúdo que é teórico, que é chato, mas ele consegue assimilar e aprender também. Né? Como estamos tratando desse assunto? Não é difícil um professor de história, ou mesmo que ele não seja de história, mas que atue nessa disciplina, se ele pega um livro do qual venha trazer sobre o período da escravidão, né, onde a gente traz o recorte da exploração sexual do corpo das mulheres que foram escravizadas. Quando a gente começa a falar disso, a gente já traz para a atualidade, a gente já começa a falar sobre o relacionamento tóxico, né? Exatamente. Perceba, cultura de longa história. E vem refletir hoje, né? Quando a gente fala dos barões que tinham posse sobre o corpo das mulheres escravizadas. Que as mulheres serviam de ama para amamentar seus filhos e, além de satisfazê-los também sexualmente. Né? Isso era aquela coisa, né? O homem, ele tinha que procriar, porque o negro, ele estava até então associado a essa ideia de força, aí preto aguenta, que aguenta sentir dor, e a aguenta sentir dor. E as mulheres tinham a obrigação de gerar essas vidas, porque quanto mais escravizados e escravizadas, mais obra barata vão ter mão de obra de graça. Né? Isso. Então, e aí a gente tem toda essa contextualização, né? Porque não fica difícil. Quando a gente fala, gente, tal período, no período da escravidão, o comportamento das mulheres era assim. As mulheres, além de ir para a lavoura, essas mulheres tinham os afazeres domésticos também na casa dos seus patrões, dos barões. Tinha que dar de amamentar para os filhos deles, né? E quando eles quisessem, quando eles queriam, essas mulheres tinham que estar dispostas para satisfazê-los sexualmente. Não é diferente de hoje. Hoje reflete, a gente está vendo o quê? A violência sexual dentro dos relacionamentos, que a mulher tem que estar disposta o tempo todo. Assim que o homem desejar, a mulher tem que estar disposta para fazer seus desejos, suas vontades sexuais, coisas que as mulheres não se sentem nem à vontade, mas por obrigação, né, por pressão psicológica, ela tem que fazer, porque se tem um dizer aí que se ela não faz, as da rua fazem, né? Eu ouço até meu pai falar isso com minha mãe. Nossa. Eu olho para a cara do meu pai assim, a vontade é de rebatê-lo, mas até em respeito também à idade, eu acabo me calando, né? Mas são com ações que a gente vai tentando mudar essas ideias que ele traz, pessoas como ele traz,
né? E De aí, Mima, que também entra em jogo a questão da performatividade da mulher preta. Porque a ideia é que a hipersexualização do corpo isso preto, a mulher preta, ela é boa de cama, se a mulher se nega a fazer isso, ah, não. Então, entra em jogo também outros fatores, que no caso é a performatividade do homem e da mulher preta. Ao homem está associado porque é negão, tem que ter é o bem pênis dotado, super grande, e bem é bem dotado. avantajado. E, sabe, aí essa Tem que quebra durar de... 2 horas, como mostra um filme pornô, né? Que o homem dura Exato. 2 horas e a mulher fica desejando aquele homem. Isso é construído todo o imaginário, né, a partir dos nossos corpos. E quando há uma quebra de expectativas, homossexual, negro, É, uma mulher negra, isso não é. Mas justamente essa questão da performatividade, tanto da mulher quanto do homem preto, que isso. nessas horas está em jogo, sabe? Quando A nós não performamos, como sexualização a é muito sociedade forte. realizou, nós, ai, que pena, que desperdício. E não é bem assim. Meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas Isso. regras. É importante frisarmos isso. É importante levarmos discussão como essa para dentro das escolas, né? Sentar a equipe pedagógica da escola durante quinzenalmente, vamos dizer assim, até porque para você conseguir encaixar dentro do currículo também escolar acaba dando um pouquinho de trabalho, porque até Choque. então os gestores municipais e o secretário de educação não entendem que são temáticas importantes de discutir dentro da escola, então ele acha que dentro da escola tem que fazer somente o que manda o livro didático, né? Mas quinzenalmente convida alguém, ou traz uma cena de um filme, de uma série, de uma novela, começa a discutir isso com os alunos, começa a ouvir os alunos, porque os alunos, muitos deles, principalmente nos bairros periféricos, na sua zona geograficamente periférica, muitos deles são frutos de relacionamentos abusivos. Exato. Além de serem frutos, eles presenciam esse relacionamento. Né? Eu tive alunos que chegavam na escola arrastando o pé de tristeza, porque na noite anterior ele presenciou a mãe sendo espancada pelo pai ou pelo padrasto dentro de casa. Mas a escola não discute isso. Como é que a gente vai cuidar desse aluno para que ele não se torne um agressor, para que ele não Exato. vá entrar dentro de um relacionamento tóxico, né? Que ele não seja tóxico com sua parceira ou com seu parceiro. Isso. Sendo que a escola não trata, ele não vai para a internet procurar isso. Não. O jovem, o adolescente, hoje em dia, vai procurar jogos para distrair, vai procurar vídeos que estejam na atualidade, dança para se atualizar, para quando ele for para o bailinho, para o rolê, ele sabe não ficar Exato. para trás, perdido no passo, né? Ele vai assistir séries, porque ele vê todo mundo falando de séries, o assunto do rolê é séries, então eu vou ter que assistir série. Mesmo que eu não goste, eu vou ter que assistir para eu não ficar de fora da discussão do rolê. Exato. Mas talvez o jovem vai pegar um celular para fazer uma busca na internet a respeito de relacionamento tóxico, masculinidade frágil, sobre abusos sexuais, sobre violência contra a mulher, sobre todas essas temáticas que vem assolando o nosso povo. O jovem não vai fazer isso. Até Então, porque, Mima, muitas das vezes, né, eles não têm noção. Muitas das vezes essas meninas, esses meninos, não nem têm noção que essas coisas existem. Então, se eu não... O desconhecimento também gera essa falta de informação, sim, sabe? Aí entra o papel da escola no sentido de formar o cidadão crítico, que é uma das coisas que eu brigo muito e que eu, quando tenho oportunidade, falo, que a minha função enquanto professor de língua portuguesa e de língua espanhola é formar cidadãos críticos, não é apenas ensinar gramática, não, mas é gerar no aluno essa questão da criticidade, que é algo inerente a nós, sujeitos, indivíduos, sim, entendeu? exato, perfeito. São essas coisas que a gente vem se tratando, né? Principalmente, a gente também tenta conscientizar o pessoal da saúde, né? Aqui
façam uma investigação, que acionem os órgãos competentes, porque muitas meninas hoje em dia estão sendo espancadas. E aí, quando elas vão até a unidade de saúde, a gente não vê até então o acionar desses profissionais, de muitos desses profissionais. Percebeu que uma adolescente, uma jovem está sofrendo abuso sexual dentro do relacionamento ou entre sua relação familiar, se ela está sendo agredida, se está percebendo que o psicológico dela, ela está dando sinais de que não está bem, chama a agente comunitária daquela área, né, faz uma investigação a fundo, porque daí a importância, a gente percebe a importância dos agentes comunitários de saúde dentro desse papel, porque eles é quem estão diretamente ligados a essas famílias. Eles têm mais contato, muitos, por sua vez, é do bairro, então acaba conhecendo mais, sabendo mais. Então, eles têm uma carga, uma barra enorme de trazer essas informações para as unidades de saúde. Né? Na unidade escolar, é o professor se atentar para aquele aluno, que a mãe, principalmente, seja vítima de violência doméstica dentro de casa, conversar, eles procurarem acionar a equipe pedagógica. Então, tem uma série de coisas do qual a gente pode fazer, mas que até então a falta de interesse, na maioria das vezes, partindo de alguns profissionais, a gente não vê dar pé nisso. Minha imagem travou de novo, não foi? Isso, mulher, está travando. Eu aqui estou aguardando que ela descongele, mas vamos lá, vai dar certo. Aproveitando a Jeane Souza, ela escreveu: Preta, você me representa, orgulho do seu desenvolvimento. Muito bem, arrasou. Jeane é uma companheira de movimento, né? Ela é uma companheira do movimento de mulheres pretas. E Jeane, ela tem muito também a trazer, né? Porque ela foi vítima da violência doméstica. Então, assim também como eu, né? Não, ela acabou sendo agredida, eu não fui, mas também ficaram lacunas, ficaram muitas coisas aí no nosso psicológico que vai levar tempo, demandas, tempo, enfim, para a gente conseguir reverter esse quadro. Mas eu tenho fé nas deusas que um dia a gente consiga mudar todo esse cenário. Exato. Acreditamos, né? Porque Sim. tem esperança e uma mudança urgentemente. Ai, gente, mulher, você ainda continua travada aqui, a sua imagem está... A notificação do curso que chegou. E Oi? acabou travando. Chegou a notificação do curso aqui. Ah, entendi, sim. Curso online, meu Deus. Realidade, né? Não, mas não é problema, amigo. Isso não é problema. Não tira a beleza, não tira a riqueza do nosso debate, da nossa conversa, do nosso diálogo. Entendeu? Assim, até porque o tempo, né? O tempo ruge, essa Sapucaí é grande. Sim. Essa distância de Salvador, Sergipe, Bahia, Sergipe é grande, né? Faltam alguns minutos para encerrar a nossa transmissão, minha. Eu não fiz no início, mas aproveito agora para agradecer a você por mais uma vez aceitar essa empreitada junto comigo de compartilhar um pouco da sua vida, compartilhar um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, da sua luta. Muito obrigado mesmo por mais uma vez estar nessa noite de chuva. E tá frio comigo. Aqui. Aqui também está, mulher. Aqui em casa dentro não, mas lá fora tá fazendo um certo friozinho. Muito obrigado, Nima, mais uma vez, por essa disponibilidade. Obrigado também às pessoas que assistiram, as que permaneceram, as que interagiram. É sempre bom perceber a interação do público. Sim, é bom, é gratificante demais. Exato. Né? Um beijo para minha família, para minha mãe, para minha avó, para minha irmã, para meu sobrinho, para as tias, porque deve estar todo mundo assistindo, com certeza, por tabela ou
assistindo no próprio aparelho mesmo, no próprio dispositivo. E compartilhado pela família. Mulher, agora, é aquela coisa, né? Figura pública, a família sempre, quando tem oportunidade, até por conta desse afastamento social, não tem como estar direto, né, em Salvador. Mas, Isso é delicioso. sim, mulher, dá pra matar a saudade. Eu já disse, agora vocês vão enjoar, porque a semana toda tem live, sempre às 19 horas. Eu, como propósito mesmo de vida, né, é dar visibilidade às mulheres pretas, aos homens pretos, porque preto também produz. Muito. Não estamos na academia à toa, né? Estamos Isso. utilizando bem esse espaço. Não tenho mais alguma coisa a fazer. Pretas, homens. Os temas, acho, ao meu ver, são temas interessantes. Educação Sim. afrocentrada na sexta-feira. Vamos falar sobre eu fui convidado por um amigo meu psicólogo para falar sobre a educação afrocentrada. Que Beijo, delícia. quinta-feira, a Carla, que é uma estudante de psicologia quase formada, também igual a mim, eu a convidei para que ela apresente à sociedade o trabalho de conclusão de curso dela, que é sobre autoestima, sobre essa questão da valorização. E na próxima terça-feira, no sábado, uma proposta assim bem massa, porque a Dejana também é jogo. Não que eu jogue, mas até então eu estou aqui negociando com um amigo meu uma live sobre a importância do Free Fire na pandemia. Ele já aceitou, eu vou preparar direitinho a divulgação. Beijo, minha mãe, para a senhora também, gata. Saudades, viu? Minha mãe é uma tiete, assim, uma fã bem tiete, né, mãe? Tem coruja. A minha tá lá doente Acompanha. porque tá sem celular para acompanhar. Nossa, a minha acompanha. E agora que ela tá com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, ela comenta foto, Bem comenta atualizada. vídeo, manda áudio. É um negócio que eu digo, gente do céu. Que delícia. Mas é muito bom, né, Mima? E eu, não só para mim, mas eu acredito que para nós que somos pretas, é muito importante quando nós percebemos que a nossa família está também dentro dos Sim, espaços que nós estamos, porque eles compartilham das nossas dores, das nossas alegrias, dos sim. nossos sofrimentos. Acompanha também a nossa evolução e é muito significativo, é muito importante para uma mãe, para uma avó, para uma família que está em região periférica de determinados estados e cidades e o filho sai daquela realidade, não que claro que ele saiba que é preciso conhecer outros mundos, ocupar outros espaços, e a Sim. família consegue ver a evolução dessa pessoa, sabe? É muito gratificante. E eu É de sempre disse, fundamental importância você ressaltar isso aqui, que é importante que a gente falar para os nossos, né, que tem muito preto e preta ocupando espaço, fazendo história. exatamente, Porque tentam apagar nossa história, tentam apagar tudo que fazemos, que produzimos, que as pessoas pretas, elas não conseguem enxergar outros pretos ao seu redor. E a gente tem uma galera preta muito massa, muito foda, me desculpem o termo, que produz muito mulher, caralho, mesmo. mega inteligente, né? Porque a gente tem o conceito de Nina Rodrigues, que é bom a gente estar falando também, que Nina Rodrigues, por isso que o IML leva o nome dele, né? Que Nina Rodrigues falou que o branco, ele é mais inteligente do que o preto. Há Que o controvérsias dessa afirmação, meu amor. Ele não conhecia a gente, Mima, não. Ele só disse que ele não conhecia a gente. Ele falava que o cérebro do povo preto era pequeno, que não crescia porque não eram inteligentes, não sabiam produzir. E aí, Exato. quando eu a cabeça de Lima Barreto, e ver que o cérebro dele era do mesmo tamanho que Monteiro Lobato, que não havia diferença. Aí ele começou a botar desculpa de que o cérebro de Lima Barreto era igual o de Monteiro Lobato, porque alguém da família aí cruzou com branco. Porque no antepassado de Lima Barreto, alguém se envolveu com algum branco e ele tinha essa linhagem branca, por isso essa capacidade
de pensar, de desenvolver, de produzir, né? Então a gente vê o quão perverso é o racismo.